Como sabemos, agora vamos para o capítulo 4, Espaço Político da Europa. A Europa é um continente em que o remembramento e a fragmentação se dá muitas vezes por disputas históricas, por questões políticas ou econômicas, mas que a unificação é uma consequência e um objetivo que eles, por assim dizer, vão se inteirar. A Europa, como sabemos, pós-Segunda Guerra Mundial, ela se fragmentou novamente por causa das disputas entre Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A reconstrução pós-Segunda Guerra, com os Estados Unidos apoiando o Plano Marshall, que foi um plano do Truman de tentar ajudar a reconstrução da Europa destruída por guerras de interesse comum dos Estados Unidos e por guerras históricas e disputas históricas também entre países da Europa e contra uma ajuda também da União Soviética, porque a ameaça comunista iminente fazia com que os Estados Unidos se prendesse mais esses países que teria como aliados, já que ele estava ajudando, apoiando eles na sua reconstrução pós uma guerra que foi destruidora para eles. E todo esse pós-guerra, todos os países eram vistos como alvos da ameaça comunista que a União Soviética representava para o globo. E os Estados Unidos, como a grande força que saiu da Segunda Guerra Mundial, não queria que essa ascendesse, já que ela já tinha parte da Europa e posteriormente alguns países pelo globo que apoiavam o seu regime e que compactuavam com o regime e eram aliados. Os Estados Unidos eles tentavam manter na rédea curta esses aliados, para que eles, numa posterior guerra que acontecesse, tivesse apoio. Mas a parte oriental, como podemos ver, essa parte em vermelho, a parte oriental, assim, mais próximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era dominada pela União Soviética. Mas nem essa divisão, nem apoio dos Estados Unidos, nem apoio da União Soviética fazia com que as rivalidades históricas elas terminassem. Porque na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial tivemos o conflito baseado nessas rivalidades históricas que permaneceram, mas que foram terminadas e foram concluídas e teve um consenso através de planos. Foram vários planos pós Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall foi o primário dos Estados Unidos, que tem o nome Plano Marshall por causa do secretário de Estado norte-americano. E também tem o Plano Schuman, em 1950, da região siderúrgica localizada na Alsácia-Lorena, que é um ponto de disputa tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda.
que faz com que essa rivalidade histórica termine, porque eles fazem um acordo, porque essa região é uma região muito rica e havia disputa tanto da Alemanha quanto da França. Aí, ao fim dessa disputa e com a criação desse plano e a adesão da Itália, em 1951, e outro acordo entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, o Benelux, esse tratado criou a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Tcheca, que fez com que, e com a adesão da França e da Alemanha, o embrião do processo de remembramento e unificação econômica da Europa Ocidental, a partir do desenvolvimento dos conceitos políticos de soberania, compartilhava o mercado comum. Aí já era um prelúdio do que aconteceria a posteriori, que vamos seguir mais à frente, vamos explanar mais à frente. Comunidade Econômica Europeia. O Tratado de Roma, acordo pelo qual os membros da Tcheca apagavam as barreiras que impediam a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas dentro dos espaços dos países membros, criando a Comunidade Econômica Europeia, a CEE. No fim das barreiras só começou a acontecer em 68 e das tarifas aduaneiras. E com a adesão do Reino Unido em 73, Dinamarca e da Irlanda, a Europa agora se tornava a Europa dos Nove. A assinatura do Ato Único Europeu, que já tinha a Europa dos 12 já em 86, com a entrada de Grécia, Portugal e Espanha, fez com que definissem metas claras para a integração se concretizasse. Entretanto, antes que isso acontecesse, foi assinado em 92 na Holanda o Tratado de Maastricht, o qual extinguiu o Tratado de Roma, definindo os próximos passos para a total integração por meio deste tratado. A CEE deixou de existir e surgiu a então União Europeia. Esse aqui é o mapa de quando na transição para a União Europeia. A Europa dos 6, a Europa dos 9, dos 10, dos 12, dos 15 e a Europa dos 25 e em 2007 a Europa dos 27. Para então a criação da União Europeia, que é um espaço de integração entre os países europeus e que culminou com a implantação de uma moeda única, a conhecida zona do euro. Só que nem todos os países europeus eles aderiram ao euro. E essa União Europeia se tornou tão forte quanto os Estados Unidos. É claro, os Estados Unidos é uma potência econômica extremamente forte pós-Guerra Fria e atualmente também.
superado hoje só pela China, economicamente. Mas a Europa e a União Europeia é muito importante com relação à economia em todos os aspectos e âmbitos políticos do mundo.